Vamos lá. Meu bom dia, turma. Estamos aqui para mais uma aula. E esta aula ela vai pegar uma parte das áreas de atividade do projeto, né, indicada pelo PMBOK, e ela vai abranger pontos assim super interessantes, que falam de riscos, né? Você apostar seu dinheiro, você ter o seu retorno, qual a segurança que você vai ter em relação a isso, né? E se eu posso confiar, se eu vou correr muito risco, se eu não vou correr muito risco, né? E ainda, em todo o processo do projeto, existem várias possibilidades de ocorrer algumas coisas, como um acidente, né? Uma chuva, uma tempestade, né? Uma catástrofe, um vulcão, né? Um fogo. Tem N possibilidades da coisa não dar certo, de você tentar fazer e não conseguir, né? Então, essa parte de analisar riscos, né, ela é uma parte que vai nos dar uma sensação de segurança, uma sensação de que eu posso evitar o risco ou me aproveitar desse risco. Tem riscos que podem ser coisas boas, né? Olha, interditou uma rua ali e agora todo mundo tem que passar em frente desse estabelecimento comercial. Então, a rua interditada foi um evento que poderia acontecer acidente, interditou porque tinha um buraco, e aí canalizou uma série de pessoas para exercer o fluxo na frente do outro estabelecimento, passando em frente, vai ver, olha, aqui tem coisa boa, eu vou entrar, vou dar uma olhadinha. Então, esse risco foi benéfico para aquele estabelecimento comercial. Então, quando a gente fala nessa precaução que a gente tem que ter na hora que a gente vai colocar nosso dinheiro numa atividade, num projeto, né? A gente tem umas regrinhas básicas para seguir, tá? Além de falar de riscos, nós vamos ainda falar também das aquisições. Aquisições seriam a gente chama muito de procedimento de compra, mas nem tudo que a gente precisa utilizar num projeto é necessariamente comprado. Você pode alugar, você pode pegar emprestado, você pode fabricar o que você precisa, né? Então, tem N situações que você pode tratar não necessariamente como um processo de compra, mas adquirir. Se eu vou adquirir com recursos financeiros ou com troca de favor, né? Eu empresto aqui, ou por comodato, né? Que vai beneficiar outra empresa que deixa algo aqui para ser utilizado. Então, vai fazer uma troca, uma permuta de objetos em que você dá a sua palavra, utiliza o bem e depois você devolve em outros tipos de favor que ficam mais econômico para desenvolver, né, todo o seu trabalho. Então, quanto mais essa equipe, né, essa turminha, essa área de aquisições estiverem assim bem afinadinhas, sabe, com a parte legal, né, do direito comercial, porque a principal, vamos dizer assim, o principal instrumento dessa área que envolve não somente compras chama-se contrato. Então, a pessoa vai ter que administrar seus contratos, perceber todos os detalhezinhos de cláusula, né, de como eu vou estar tratando com aquele fornecedor, né, de produtos ou de serviços, ou de comodato, ou de empréstimo, né? Então, tem uma série de conhecimento que essa equipe
tem que saber. Eu falei da área de direito, muitas vezes a área de direito prepara bons compradores, né? Bons gestores do processo de aquisição, porque daí já vai dar, olha, essa pincelada aqui, essa pincelada no outro tema, eu estou com garantia, o que está escrito no contrato representa o que realmente eu combinei? Então, é uma série de detalhezinhos que vai garantir que eu não tenha atraso na entrega de produtos e serviços, que eu não tenha atraso na entrega, né, de pagamentos e etc. Então, eu vou casar, sabe, nesse contrato, a minha intenção como gestor do projeto, que eu faça amarração para que o projeto não seja penalizado por um atraso, ou que eu não faça um pagamento para um fornecedor que não merece receber aquele serviço. Então, esse lado das aquisições é bastante interessante. E vai ficar por último, mas duas areazinhas, tá? A sustentabilidade, que a gente vai acrescentar no PMBOK, e também a parte de gestão de portfólio. Vocês sabem que uma reunião de projetos é um programa, né? E vários programas são portfólios. Então, dentro do meu hall de portfólios, eu vou estar priorizando aquele que tem maior necessidade de ser executado. Dessa forma, eu vou conseguir estar trazendo para minha empresa, ou para o meu governo, ou para minha cidade, assim, as prioridades mais exigidas, né? Vamos ver assim, olha, hoje na pandemia o que é mais exigido? Vacina, né? Eu estou aqui, até sonhei que eu tomei vacina, gente. Não é possível, né? Porque a gente fica tão preocupado e as pessoas assim tão próximas com problemas de saúde e a gente sempre preocupado se é ou se não é. Então, veja bem, para gerenciar todos assim, o que eu vou fazer primeiro? Esse aqui dá para fazer em concomitante? Eu tenho recurso? Não? Como que eu vou fazer? Tá? Então, nesta aula de hoje, a gente vai permear essas áreas do PMBOK e completar a sequência de um projeto. Tá? Falando de nossas próximas atividades, nós ainda vamos desenvolver um projeto ou fazer análise de um, tá? Aí fechamos a disciplina. Então, falta bem pouquinho para a gente concluir, né, a nossa disciplina de estrutura e análise de projetos. Agora eu vou compartilhar com vocês a transparência para que a gente tenha uma sequência de lógica e para não esquecer de dar nenhum conteúdozinho para vocês. Aqui, tá? Então, nesse módulo, né, módulo 3, nós já falamos anteriormente da gestão da qualidade e a humanização, né, o quanto é importante você dar uma visão, né, uma visão mais humana, você trabalhar com as pessoas para que elas se sintam satisfeitas, realizadas e possam devolver para a gente uma melhor qualidade de serviço, uma melhor qualidade de eficiência, né? Então, na aula, na apresentação anterior, a gente priorizou esses itens, né, da qualidade. E nessa aula, como eu comentei para vocês, nós vamos analisar os riscos, aquisições e sustentabilidade. Risco, olha aqui como eu coloquei um homenzinho, né, na corda bamba, e é sempre uma incerteza. Nas aquisições, olha, um monte de conta, um monte de pesquisa, para que você saiba realmente escolher a melhor forma de adquirir aquele
produto, ou aquela máquina, ou aquele serviço. E a sustentabilidade, porque nós precisamos pensar que nós queremos fazer projeto sempre, né? E aí, o princípio contábil de uma entidade é que ela tenha continuidade, assim como a vida da gente. Nós queremos ter continuidade. E os nossos, vamos dizer assim, nossos filhos, nossos netos, né? Nós queremos que eles tenham a mesma qualidade que nós temos hoje. Então, o conceito de sustentabilidade, ele está voltado para que eu possibilite para que as gerações futuras, meus filhos, meus netos e etc., tenham a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje, ou melhor, tá? Uma qualidade mais ambiental, né? Mais voltada para a gente preservar o meio ambiente, mas também voltada para o social, né? E ainda pensar numa ecoeficiência. Então, três pilares da sustentabilidade. O primeiro pilar, né, é o ambiental, aí o social e o econômico. Não adianta falar de um só do ambiental. Você tem que ter continuidade na sua empresa que está desenvolvendo atividade, mas também você precisa pensar que a atividade dessa empresa não pode impactar a continuidade dessa sobrevivência. Então, para sobreviver, ela precisa pensar no lado econômico, no lado de rentabilidade, no lado de eficiência, e aí ela tem que estar pesando na balança o ambiental, né, a eficiência dela, o econômico, para garantir que ela sobreviva, porque não adianta nada. Eu cuido só do ambiental, mas se eu não cuidar da vida, da saúde financeira da minha empresa, nada vai para frente. E pensar que o que ela está produzindo, o que ela está fazendo, o objetivo principal dessa atividade, dessa empresa, dessa organização, é atender às necessidades da sociedade. E é na sociedade que mora o nosso cliente. Então, esses três pilares são fundamentais para dar, não é para dar, para assegurar, né, a realização do nosso princípio, que é o da continuidade da entidade. Tá? Então, assim, falando de risco, segundo o PMI, né? Project Management Institute, aquele órgão que reúne os melhores que fazem projeto, as ideias mais centrais, que vai direcionar o trabalho da equipe do projetista. Tá? Então, primeiro, na gestão de risco, você vai analisar a atividade, você vai pensar nas possibilidades que isso pode acontecer. E numa empresa, nós sabemos que, vamos dizer, tem inúmeros riscos, trabalhamos com 100, 300, até 500 tipos de risco, né? Então, você vai imaginar, né, igual aquela lei de Murphy, quem já leu esse livrinho, tudo que pode dar errado, tudo que pode não dar certo, e as coisas que dão errado e que pode gerar para a gente uma possibilidade de incremento e acerto, que são os riscos positivos. Então, primeiro planejando, né? Aí segundo, vamos perceber qual o impacto desse risco através da qualidade, da análise qualitativa, né? Ou a qualidade daquele impacto sobre a minha tarefa, a minha atividade. Depois, o quanto isso vai me impactar financeiramente, que é o quantitativo. E vamos pensar em respostas para cada tipo de erro que pode vir a acontecer, né? Então, planejar a resposta, depois monitorar como que essa resposta está sendo eficaz ou não, e controlar se o resultado vai ser o esperado, né? Nessa segunda área das aquisições, nós vamos pensar aquisições, e na hora que falar aquisições, você já vê contrato, tá? Então, olha ali, eu coloquei o desenho que tem
uma pasta cheia de contratos, tá? Para você administrar os N fornecedores que você possivelmente terá, né? Então, é uma área que vai adquirir materiais, equipamentos e serviços, né? E dentro das aquisições vai ter que ser descrito todas as especificações técnicas, vai ser analisado o desempenho do item, para que você possa escolher o melhor, você vai pensar na qualidade daquilo que está entrando no projeto e os prazos para atender a demanda, para não atrasar o nosso cronograma, e também os custos para estar dentro do nosso orçamento. Aqui é as aquisições. E a sustentabilidade aqui nos 3 tripé. O econômico, social, né? E o ambiental, né? Então, nesses 3 itens, né, na hora que a gente for estudar esse aqui, vocês vão ver que a gente, na intersecção entre as áreas, as 3 áreas, nós juntamos nessa intersecção pontos que são comuns e temos socioeconômico, né, socioambiental e ecoeficiência. Então, é a intersecção de cada uma dessas áreas, de 2 delas, e que vai proporcionar que a gente entenda melhor como desempenhar essa atividade dentro dos nossos projetos. E, por fim, que nós vamos comentar lá no final, como analisar portfólios e gerenciar esse portfólio. Então, vamos tratar em agrupar projetos que são semelhantes, que têm objetivos que estão na mesma área, né? E aí identificamos o programa, e dentro desse programa a gente vai ver as necessidades mais urgentes, prioridades, né? Então, através dessas análises de prioridades, nós vamos tomar decisão em qual projeto atuaremos primeiro. Então, assim a gente começa a gerenciar portfólio, que é fazer um esquema de cronograma, quando nós vamos fazer uma coisa, quando a gente vai fazer a outra, quando vai ficar para terceiro, e aquele que talvez a gente nem faça, tá? Então, relembrando esse desenho, vocês já viram, estão careca de saber. Em primeiro ponto, nós conhecemos as partes interessadas. Nós conhecemos quem vai fornecer o dinheiro, o que eles querem, né? O que esse pessoal aí deseja que seja executado. E aí vem o pilar da gestão de projeto, ou da estrutura e análise do projeto, que são escopo, tempo e custos. Essas 3 áreas nós já vimos lá no primeirinho módulo. Na sequência, nós vimos a parte da qualidade. A qualidade está envolvida com todos os temas do tripé de ferro, né? Desse pilar ali do escopo, tempo e custo, né? E na sequência, nós vimos a importância, tá, de estar comunicando com as partes interessadas, que não só são os financiadores, mas nós vimos os tipos de pessoas, né, envolvidos no projeto, e como eles, cada um tem um nível de interesse, e nesse nível de interesse é o tipo de comunicação que vai ser feita. E esse círculo todo, ele permeia a estrutura do projeto com o foco de integração. Essa integração é o que vai fazer a sintonia entre a parte humana do projeto, né? E você se situar, saber o que fazer na hora certa, da maneira correta, com qualidade, com o menor custo possível. Olhamos para essa área de qualidade, o quanto é importante você selecionar bem as pessoas que vão entrar no projeto e desempenhar as funções, fazer os serviços necessários para que você consiga executar
conforme foi o escopo ali descrito, todos os itens que devem compor esse projeto. Então, hoje, nós vamos pegar essa areazinha aqui, ó, a área vermelha. Já está ali de vermelho, já, né, gente? Já para mostrar que, ó, risco é perigo, é sinal vermelho. E vamos ver aqui aquisições e, por fim, lá, sustentabilidade. Se a gente achar que fica muito comprido, a gente parte um pouquinho e depois vê a outra análise. Então, o gerenciamento de projetos, as 3 áreas, já fiz o comentário, né? Vamos voltar para a nossa situação do Rock in Rio? Oba, vamos dançar bastante nesse Rock in Rio, né, gente? Não pode, por enquanto. Show que reúne muita gente nessa pandemia, nem pensar. Então, você é o gerente de projetos da infraestrutura do Rock in Rio, que vai ser realizado, quem sabe, no próximo ano, e você está sendo convidado para estudar o plano de risco. Nesse plano de risco, fazer a análise de contrato como parte do plano de aquisições do projeto e pensar na sustentabilidade e no mapa estratégico desse evento, certo? Então, aqui você vai dar uma olhadinha como gerente do projeto de Rock in Rio, dá uma olhadinha no escopo e no plano de qualidade que já foi feito. Aí você precisa agora desempenhar, nessa primeira tarefa, né, nesse primeiro problema, um plano de risco. Eu vou auxiliar vocês para a gente construir juntos esse plano de riscos. Tá? Então, o que é, como que funciona para mim gerenciar esse tipo de risco? Então, vamos, primeiro, planejar o gerenciamento de risco. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Não estou brincando, nem sempre, né? Então, você pensar nas coisas que podem ocorrer, tá? E aí, começa a identificar essas coisas, né? E analisa daí se esse risco, ele vai ter um alto impacto, um médio impacto, um baixo impacto. Assim, você consegue colocar de forma quantitativa qual vai ser o impacto financeiro de ocorrer ou não ocorrer. E assim a gente planeja as respostas aos riscos e vamos monitorando a implementação dessas respostas e controlando para minimizar, né, esses riscos. Então, mas o que seria essa palavrinha risco? O risco, ela vem dessa palavra italiana que é riscare. Riscare ou ainda significa ousar, tá? Então a gente sempre pensa assim, olha, corre risco, então você, uma pessoa que gosta de correr risco, vou dar um exemplo. Meu irmão adora motocross. Ele foi corredor, ganhou, perdeu muitos, mas ganhou um campeonato aqui no Mato Grossense. Nem lembro, categoria intermediária, o que era, não sei. Mas pensa num cara andando de moto, em cima de morro, saltando. Qual a possibilidade dele ter algum desequilíbrio lá no meio do salto e vir abaixo? Qual a possibilidade dele não conseguir concluir, né, o salto, né, ou levar um tombo? Então, foram vários anos que ele trabalhou com isso, né? Que ele trabalhou, não, que ele brincava, né, com motocross. Eu falo que essa índole de, vamos dizer, de ousar, de querer ultrapassar os limites, né? Dessa palavrinha ali de pensar no risco, né? Ou na incerteza de dar certo ou de não dar certo, e qual a possibilidade de não dar certo. Então, ele teve ligamento do joelho que rompeu, ele quebrou a clavícula, né? Ele teve uma série de coisas. É risco que ia acontecer? Sim, porque se ele fez uma coisa
vamos dizer assim, uma coisa ousada, uma coisa que era além da capacidade ou que corria risco, aquilo podia acontecer. Então, vamos pensar a palavrinha risco como a possibilidade de incerteza de dar certo alguma coisa. Tá? Então, o risco em um evento, né, ou é uma condição assim incerta, né? Então vamos pensar a incerteza de acontecer, né, algo, né? E se vai ocorrer, então ele tem dois tipos de efeito. O efeito positivo ocorrendo vai ser bom, né? O efeito negativo, se ocorrer, atrapalha o andamento no projeto. Então, vamos pensar nessas modalidades de riscos. Antes de falar do risco positivo, do risco negativo, vamos ver que tem risco que eu consigo controlar e tem riscos que fogem um pouquinho a minha autonomia de gerencial. Então, o risco interno é aquele ligado ao processo, ao desenvolvimento do empreendimento. Esse está na nossa mão. Esse a gente pode evitar ao máximo que ocorra dissabores, efeitos negativos para o projeto. Os riscos externos, esse a gente não consegue. Por exemplo, são aqueles que se encontram fora do controle do líder do projeto, mas que podem ser previstos, né? E quem são esses riscos? Que risco que é? Bom, vamos pensar, eu contrato uma banda, e é uma banda americana, e essa banda americana fez um contrato comigo em dólar. Professora, agora ferrou, hein? Gente, se você não fizer um hedging, e nesse contrato você ter como que eu vou chamar? Uma garantia de proteção, que você não vai pisar o pé na bola, não vai levar um tombo com um contrato desse, você vai buscar seguranças para realizar. Porque isso a gente sabe que o dólar hoje, gente, nunca teve tão caro, né? Olha, quase R$ 5 e pouco, quase 6, e eu ouvi alguém dizendo que ia chegar a 10. Nossa, é impossível. Pensando que nós tínhamos o preço do real e o dólar, em 98, ele estava R$ 1, né? Já pensou, R$ 1 você compra um dólar? Vai pensar, agora a gente precisa de 6 para comprar um, e olhe lá, né? Porque na hora que você vai na casa de câmbio, ele sempre tem o IOF, as taxinhas e a comissão deles também, então você vai pagar mais de 6. Então pensamos aqui, olha, o risco que eu não consigo controlar é a taxa cambial, a inflação, tá? Eu não consigo controlar alguns impactos ambientais que possam interferir, né? Vamos lá no vendaval. Nós estamos lá no Rock in Rio, lá arrumando os projetos, cuidando lá do palco, e vem esse vendaval e me destrói tudo, né? Me destrói ali o palco mundo. Já pensou aquele telão maravilhoso? Então, são riscos que a natureza impõe, né? E também tem aquela coisa lá da legislação, né? Ninguém sabe se a legislação vai ser interpretada conforme a Constituição mais, porque o órgão protetor da Constituição não está exercendo, de fato, essa atividade de ser guardião, né? Então, legislação também pode impactar e está fora do nosso alcance interferir nisso. Aqui na pandemia é exemplo disso. Vamos lá, na legislação, tem cidade que fechou 100%, tem cidade que fez só um toque de recolher, tem cidade que, né, tem vários tipos. Então, esse decreto municipal, ele restringiu algumas atividades para que possa exercer
o seu comércio ou não, né, as suas atividades. Então, essa legislação interfere e a gente não tem o poder de estar mudando assim, né, depende de outras pessoas, não depende da gente, né? O que é possível ser feito, a gente corre atrás, né? Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade de ocorrência? Nós vimos, vocês já tiveram estatística dentro da nossa grade, né? Então, na estatística, falamos muito da probabilidade. Probabilidade é a chance, né, vamos dizer assim, de ocorrer ou não ocorrer dentro de um período. Então, quando a gente fala probabilidade de um risco acontecer, é qual a chance desse risco realmente ocorrer durante a execução desse projeto. Então, a gente coloca assim, sempre 50-50, né? 50% de acontecer, 50% de não acontecer. Porque o que pode, assim, vamos lá, prevalecer? Joga uma moeda para cima, né? Depois você pega ela, cai no chão, vai cair o quê? Com cara ou com coroa? É 50%, porque são duas partes, né? Então, você tem essa probabilidade assim, o risco pode acontecer ou não acontecer. E o que ele vai impactar? Se ocorrer, né? Se ocorrer aquele risco que foi pensado, qual o impacto dele? Então, caso o risco ocorra, ele pode impactar positivo ou negativamente o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, vamos analisar esses impactos e gerenciar. E aqui eu falei gerenciar, aqui eu coloquei errado, né, gente? Volta aqui depois, a professora risca essa qualidade aqui, é gerenciamento de riscos, tá? Então, primeiro nós vamos planejar, conforme foi falado. Nesse planejamento, a gente vai identificar um a um. No Rock in Rio, foi listado mais de 350 riscos, tá? Em todas as áreas. Analisar a forma qualitativa, né? De que forma ele vai impactar, né? Depois dessa análise qualitativa, o que é o impacto, vamos medir o quantitativo, quanto vai custar esse impacto, né? E vamos pensar nas respostas e vamos monitorar e controlar esse risco. Então, aqui nós colocamos assim uma balancinha para dizer, ó, mais ou menos, ou seja, o risco pode impactar positivo ou negativamente, tá? Então, vocês sabem esse tipo de trocadilho, né, de palavras, chama-se nuvem de palavras, né? Então, word clouds, depende se é britânico ou é americano, né? E quando a gente fala de risco, olha só, né? Se pensa primeiro na gestão. O risco atrapalha a gestão. O risco desse gerenciamento, tá? Aí o impacto, né? As causas, né? O processo, como eu identifico, e aí vem as palavrinhas menores. Você pega um texto e nesse texto você joga num programa de estatística e ele vai te dizer a palavra que mais apareceu é a palavra central, né? A palavra na sequência, né? Nessa sequência parece até que está bem próximo o tamanho da letra. E aí as palavras menos frequentes vão diminuindo o tamanho dessa letra e vão dando o desenho desse word cloud. Então, nesse texto, identificamos que todos os negócios, né, são necessários que analisemos os riscos, que controlamos, que damos respostas, que fazemos uma transformação desse risco para que ele seja melhor para a empresa, tá? Bom, então vamos pensar, né, como que a gente planeja
a resposta a cada risco. Pessoal, 350 riscos, nós não vamos falar de todos eles não, tá? Nós vamos falar de 5, e nesses 5, para a gente ter uma ideia de como nós podemos trabalhar para que eles não aconteçam assim, né? Como que a gente vai dar a resposta para ele, como que nós vamos trabalhar esse risco, certo? Então, o processo de desenvolvimento de opções e ação pode aumentar as chances de risco com impactos positivos acontecerem, bem como pode minimizar as chances dos riscos se concretizarem, dos riscos negativos. Então, você vai mitigar riscos e valorizar riscos positivos, mitigar riscos negativos e valorizar os riscos positivos. Então, aqui está uma sequência de como eu vou dar a resposta para esse risco. Então, risco positivo, risco negativo. Positivo, verdinho, negativo, vermelhinho. Ó, vermelho, já falou de risco, né? Bom, a primeira resposta, se algo pode acontecer e ele pode ser positivo, o que nós vamos fazer? Vamos explorar esse risco. Esse risco, quando ele é explorado, ele pode modificar o plano do projeto para fazer com que esse evento certamente aconteça. Então, vamos supor, nessa exploração, algo bom pode acontecer. E se esse algo bom pode acontecer, eu vou investigar se depende de mim estar mexendo algum pauzinho para fazer com que ele aconteça, né? Então, eu acho que é um ponto assim muito legal, é uma atitude muito acertada, você mexer o dedinho, apertar o parafuso, olha, esse aqui, se eu usar, vai dar certo, então vamos lá, tá? Aí tem risco que você pode usar uma segunda opção, que é a opção de compartilhar. Olha, se isso acontecer, eu não vou conseguir administrar sozinha. Então, eu vou dividir esse risco para que um terceiro possa também ter os benefícios com ele e aí explorá-lo e administrá-lo. Então, esse compartilhamento, ele envolve, tá? Dividir algo, né? Ceder benefícios deste risco a um terceiro que tenha a oportunidade de explorá-lo melhor, né? Então, esse compartilhamento de risco positivo, ele é bem benéfico, tá? Ele é bem benéfico porque você junta com o parceiro, vai ter um resultado, né? E aí pode explorar melhor vamos dizer assim, essa oportunidade. Então, risco positivo é oportunidade, risco negativo é uma forma de estar ameaçando a empresa, tá? Bom, ainda podemos tratar esse risco positivo, tá? De maneira a melhorar esse risco. Então, é um trabalho para aumentar a possibilidade e também para aumentar o impacto desse risco positivo, né? Desse risco que vai estar tratando. Então, se eu melhorar aqui, eu estou tranquila, né? Certamente. Explorando, eu vou estar modificando, conhecendo e tal. Melhorar é um trabalho que eu vou aumentar as chances, né? A probabilidade de que ele aconteça. E eu posso também não fazer nada, né? Pode acontecer? Não pode acontecer? Vou estar nos 50%? Bom, dependendo do que acontecer, eu vou agir. Então, aceitação. No aceitação, não serão tomadas atitude nenhuma, né? Porém, deseja-se que o risco aconteça, mas não vou fazer nada, tá? Não vou tratar de melhorar, não vou compartilhar, não vou explorar, não vou fazer nada. Eu cruzo os braços e deixo a sorte me levar. Nos riscos negativos, eu vou agir
né? A primeira atitude, a primeira resposta, eu vou eliminar, tá? Então, é uma alteração no plano do projeto que vai eliminar a ameaça. Então, na roda gigante, pode acontecer de alguém cair, então vou apertar melhor os parafusos, né? Eu vou colocar uma turma de segurança para fazer com que as pessoas, ao sentarem nas cadeiras da roda gigante, apertem o cinto, estejam bem travadas. Então, vou diminuir essa possibilidade, né, nessa ameaça que pode acontecer. Segunda ação para os riscos negativos é a transferência. O risco pode acontecer, então, se acontecer, vou chamar um terceiro para pagar minha conta. De que forma, professora, eu vou conseguir isso, né? Um terceiro pagando a minha conta vai ser dureza. É assim, ó. A gente repassa o impacto negativo, né, dessa ameaça, da forma assim, através de um seguro, né, através de um hedging, que é lá do câmbio, né, e aí você vai pagar, vai ter uma taxa, vai. Então, você vai pesar na balança, né, se é importante, se não é, se compensa, se não, vai analisar, tá? Então, existe seguro para tudo nessa vida, não é só de vida, não é só de casa, tem seguro de obra, tem seguro de viagem, tem seguro do cartão de crédito, tem seguro de... tudo que você pensar de transporte, né, e carga, existe o risco, aí a seguradora já tem trabalhado e cobra nisso o seu trabalho de assegurar, né? A probabilidade de acontecer ou não pesa na balança, recebe lá e não acontece nada, então é só lucro. Então, a seguradora já tem esse nível de decisão pronto para oferecer esse produto, né? Então, se acontecer um sinistro com fogo, aí a seguradora vai repor o prejuízo. Se acontecer o sinistro com vendaval, também, né? E tem N, vamos dizer assim, N maneiras de fazer essa transferência desse impacto negativo, né? Vamos pensar assim, olha, vai ter gente ferido lá no Rock in Rio? Vai, né? Então eu vou ter as ambulâncias, o SAMU, né? Eu estou terceirizando para uma outra equipe fazer esse serviço para mim, que já está preparado em reanimar pessoas, em fazer curativo, em ver a gravidade desse risco. Bom, transferir para o outro, oba, deixa o outro se virar se acontecer o evento negativo. Aí a mitigação é outra ação que eu posso estar aplicando ali para reduzir o risco, né? Então, mitigar é reduzir, é um trabalho para reduzir a probabilidade, né, e o impacto desse risco, né? Então, eu vou prevenir, né, nessa mitigação. Vamos pensar na sustentabilidade, gente? Olha, se o meu fornecedor de copos descartáveis, ele teve um problema lá com o material dele e ele não conseguiu entregar os copos para o nosso evento. Então, nessa mitigação desse evento de não acontecer, a gente pode impor, traga a sua garrafinha, né? Traga o seu copo, né? E aí preserva o meio ambiente, vamos fazer uma campanha mais sustentável. E esse risco pode se transformar, de repente, numa outra marca ali, que o nosso evento está contribuindo para o meio ambiente, não está gerando muito lixo, está, vamos dizer assim, está refletindo uma maneira mais humanizada, né? um socioambiental está sendo pensado aqui, né? Então, mitigar os riscos é realmente implantar algo que você possa, né, de algo ruim, fazer alguma coisa ficar melhor, né? Ficar assim, ter uma vantagem para a gente. E também, dependendo
vamos dizer assim, da classificação desse risco, eu posso simplesmente aceitar. Então, a aceitação sim, você cruza os braços e não faz nada, né? Então, não serão tomadas nenhuma atitude, nenhuma ação será realizada. Geralmente acontece assim, com riscos de baixa probabilidade e de baixo impacto. Então, vamos elencar o passo a passo da gente elaborar esse plano de riscos para o nosso Rock in Rio, né? Vamos fazer junto? Aqui, o primeiro passo, análise qualitativa com base na probabilidade de risco. O segundo passo, vamos verificar valores, né? Quantitativo, né? E priorizar aqueles que são maiores, quanto eu vou gastar mais, quanto eu vou ter um prejuízo maior, em detrimento daqueles que têm o menor impacto. E terceiro passo, calcular o impacto de cada risco e, por fim, as ações que serão tomadas, né, dentro daquelas 5 lá, que eu posso, então, escolher o que eu vou fazer, né? Se eu fico comigo, se eu exploro, se eu elimino, se eu transfiro, se eu aceito, se eu faço uma mitigação, né? Se eu compartilho, então isso daí é as ações que são tomadas. Então vamos pensar o seguinte, olha, na montagem, vamos dizer assim, a montagem do palco, se ela ficar pronta e se ela não ficar pronta. Então, se ela não ficar pronta, eu posso ter outros palcos, né? Não só o palco mundo, eu posso ter um outro, 2, 3 palcos aí, e aí tá podendo, né, numa eventualidade, não conseguir deixar atendendo naquele palco e transfiro para um outro palco. Então, normalmente, o Rock in Rio tem uns 3, 4 palcos, né? É música de um jeito, do outro e assim por diante. Nem sempre os 4 estão prontos normalmente. Então, vamos identificar aqui os nossos códigos, porque essa tabela fica muito comprida, né? Fica muito cheia. Então, o P é de probabilidade, o I de impacto. E aí nós vamos classificar a prioridade. A prioridade, tá, alta é maior que 0,55. A probabilidade média, ela está entre 55 e 0,23. E a baixa é menor ou igual a 23. Então, aqui nós temos já uma referência com valor. Professora, como é que eu calculo isso? Olha, você tem que pensar aqui, a probabilidade disso acontecer é grande? Não, não é grande. Então, vamos pensar aqui nessa probabilidade de 100%. Quantos por cento você acha que pode o palco mundo não ficar pronto? 20%? 10%? 30%? Então, vamos analisar junto com os técnicos, os engenheiros. Então, essa probabilidade do palco não ficar pronto é baixa, tá? É 20%. Agora, se ele não ficar pronto, o palco mundo, a atração principal do nosso evento, vai ter 90% de impacto. Você pode colocar no palco B, C, D, mas o palco mundo é o palco mundo, tá? Então, quando eu penso aqui, olha, a probabilidade e o impacto, um vezes o outro, eu vou ter o quê? 0,18. O 0,18, ele está abaixo do 0,23. Se está abaixo do 0,23, eu tenho uma baixa prioridade. Então, aqui eu estou dimensionando o impacto com a probabilidade e vai me dar uma classificação qualitativa desse risco. Aqui nós estamos medindo a qualidade que vai dar no evento daquilo está acontecendo ou não acontecendo. Tá? Vamos pensar aqui, olha, a iluminação do parque,
ela pode falhar por alguns motivos técnicos. Qual a probabilidade dela falhar? Pode ter falta de energia, pode ter dado um curto, pode a equipe não contactar direito e aí queimou um fusível né? Fusível ali e dá uma parada na iluminação. Então, vamos colocar aqui que o impacto, ou seja, que a probabilidade é de 30% de ocorrência e que o impacto é 70%, é grande esse impacto, né? Ele não chega a ser tão impactante quanto o palco mundo, porque as pessoas até podem ficar um pouquinho no escuro, mas vai ser uma baita confusão, né? Então, essa baita confusão vezes a chance de acontecer, eu vou ter 0,3 com 0,7, vou ter 0,21. 0,21 ainda é baixo. Então, vamos pensar aqui, olha, no item 4. Depois eu volto lá para o outro item. De ter feridos no Rock in Rio ou de pessoas passar mal no evento. Gente, isso aqui tem uma grande chance de acontecer. As pessoas que sempre fazem evento já têm uma certa noção. Então, a probabilidade que aconteça é grande, né? 70%, a gente sabe que tem gente que vai beber demais, né? Que tem gente que vai armar confusão porque já bebeu muito e aí vai dar, você mexeu com a minha namorada, você mexeu com o meu namorado, não sei o que e tal. Então, certamente vai ter gente vomitando, passando mal, ou de calor, ou de bebida, ou por causa de briga. Então, isso pode acontecer, tá? Então, 70% de probabilidade. Aí o impacto. O impacto é o seguinte, não vai afetar todo mundo, mas vai afetar pessoas ali no meio do público, né? Então, um impacto de 40%, tá? Então, 0,70 com 0,40 dá 0,28. Opa! 0,28 é maior que 0,23. Então, eu estou aqui no impacto de prioridade média, não é mais baixa, tá? Aqui do corpo de bombeiro dele não aprovar nosso plano de segurança, gente, é pequena, né? 20%. Mas o impacto é grande, porque se ele não aprovar nosso plano aqui, a gente não abre o Rock in Rio, né? Então, só que quando eu multiplico, vai dar o 0,18, baixa prioridade. E acidente na roda gigante também vai dar uma prioridade que está acima do 0,23, então ela está na média, na prioridade média. Então, nós fizemos aqui uma classificação qualitativa. Agora, vamos fazer uma classificação quantitativa. Da tabela anterior, eu vou pegar todas as probabilidades, os mesmos riscos, tá? E vou começar a olhar lá para o pessoal, para a minha equipe, que coloquem o preço disso, né? Se acontecer, quanto vai me custar, né? Então, aqui nós estamos trabalhando com a forma quantitativa. Então, eu vou trabalhar aquele que vai me gastar, né, muito, é aquele que eu vou atender primeiro. Então, aqui eu tenho o P de prioridade, aqui o R é o valor, né? Está relacionado, o valor relacionado. O VE é a multiplicação, tá? Da prioridade com o valor. Tá? Então, eu estou avaliando aqui quanto vai me custar esse risco, né? Se esse risco acontecer, o que eu vou perder, né? Então, a possibilidade dele acontecer, o valor que está envolvido, então, olha, vai ficar em 2.400, porque só tem 20% de chance de ocorrência. Aí, 2.400, vamos colocar na tabelinha aqui, ó. Acima de 5.000 é alta. Entre 5 e 2 é média. E a baixa é abaixo de R$2.000, tá? Então, no impacto da iluminação, ainda vai ser baixo,
Na questão dos bombeiros, machíssima, eu vou regulamentar e fazer tudo o que eles pedirem, então eu tenho que ter um bom plano de segurança. Com relação aos feridos, se alguém passar mal, ó, o impacto não é tanto assim, ele está já como um médio, ele está acima de 2.000, pouca coisa, mas está acima. Tá? Agora, o maior impacto, que vai me custar muito mais, né, e também de repercussão, é se tiver algum acidente na roda gigante. Então, aqui vai me custar 27.000. 27.000 é bem acima de 2.000. Então, de todos esses riscos analisados, eu deixaria aí o risco 2, o risco 3 e trabalharia com o médio para alto. Né? Então, aqui você já está escolhendo. Né? Mas eu vou pegar primeiro o risco 5, o da roda gigante, porque daí eu consigo estar fazendo com que eu não sofra tanto prejuízo, não tenha uma repercussão negativa do meu evento, né? Que as pessoas tenham realmente segurança nessa roda gigante, e assim nós vamos trabalhando essa área. Até aqui tudo bem, pessoal? Estamos combinados, estamos assim dentro do esperado, a professora está correndo muito, está falando bem, então vamos lá. Né? Agora vamos dar as respostas, né? Eu acho que eu já até comentei alguma coisa. O risco 5 de alto impacto é o primeiro que deve ser pego. Né? Então, a segurança ajuda, assim, como que foi distribuído aí, qual foi a resposta desse risco, né? Então, o risco 5 tem um alto impacto. Segurança que eu vou contratar pessoas a mais para exercer garantir que não ocorra nenhum acidente na roda gigante, então eu vou colocar pessoas ali, seguranças, para ajudar as pessoas a entrarem e a usar o cinto de segurança na roda de gigante antes dela começar a funcionar. Né? Então, eu vou também monitorar por câmera, que daí eu tendo uma pessoa monitorando o andamento dessas câmeras, como está se comportando as pessoas, eu posso estar evitando, eu posso dar uma parada no andamento da roda, então, olha, está tendo ali algum probleminha, então eu vou possibilitar a parada mesmo antes de ocorrer o tempo, para evitar aquele acidente. Então, segurança, monitoramento de câmera e paradas emergenciais são as respostas que eu vou dar para esse risco, tá? Que eu sei que ele tem alto impacto, então aqui eu estou aplicando a mitigação, eu estou diminuindo, colocando, mudando, alterando meu projeto e colocando mais garantia que vai ter qualidade naquela operação lá da roda gigante, certo? O próximo impacto, eu vou estar na média, né? O impacto médio, né? Então, ele tem uma probabilidade baixa, mas se isso acontecer, né, o impacto é grande, né? Então, a probabilidade é baixa, mas se isso ocorrer, os aparelhos serão desligados, né? E assim, o palco mundo vai ter problema, não vai conseguir fazer a festa lá do Rock in Rio. Então, nós vamos ter que ter um palco reserva para que possa, o que os cantores tira de um lugar, coloca no outro, né? E que conta apenas com uma base mais alta de iluminação, sem o efeito daquela concha acústica que dá todo um diferencial. Então, como ele tem, vamos voltar aqui, olha, na montagem do palco, ele tem um alto impacto, ele vai ter aqui no financeiro uma classificação média, né? E na minha resposta,
ela deve ser uma resposta, assim, imediata, né? Eu tenho que ter um palco reserva para estar possibilitando que o show não pare se acontecer algum problema no palco mundo, tá? Então, aqui, eu estou utilizando uma maneira para eliminar o risco. Então, preparando já uma outra tarefa para estar eliminando um outro palco, né? Para estar eliminando o problema do palco mundo não ficar pronto, tá? E aqui o item 4, vamos lembrar o que é o item 4, de haver feridos, né? Haver feridos ou pessoas passando mal no evento. Então, isso aqui realmente sempre acontece bastante, né? Então, vamos lá. É médio impacto, os pontos de monitoramento por câmeras, né? Vamos colocar também placas indicativas no caminho da enfermaria, ambulâncias a postos, né? Ambulâncias prontas para atender e principalmente em locais estratégicos. Então, para reduzir esse impacto, para eliminá-lo, o que eu posso estar fazendo? Sinalizando melhor, né? Monitorando por câmeras, né? Tendo o pessoal ali bem preparado, terceirizando ou transferindo para o corpo de bombeiro, para o SAMU, para o pessoal para dar os primeiros socorros, uma equipe que são realmente adequadas, tá? Então, aqui nós construímos o nosso plano de risco com as respostas possíveis que a gente pode adotar para evitar os riscos, tá? Pessoal, agora vamos para o outro tema, que é a gestão da aquisição. As aquisições, como eu falei para você, todas as entradas de recursos, serviços, materiais, equipamentos, tudo que vai dar viabilidade para ser executado o nosso projeto. Então, o que nós vamos trabalhar nessa área? Bom, nós vamos ter um baita problema. Só aqui entre nós. Esse probleminha aí é um problema que tem grandes chances de ocorrer em qualquer tipo de evento, tá? Tem pessoas aqui, tem brasileiros e brasileiros, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho, sempre quer levar vantagem, principalmente o carioca, né? Desculpa, gente, não é por aí, tá? Não é malhando nada. Mas quando você trabalha com pessoas, e nessa área comercial, é muito importante você ser muito transparente, né? É importante dar incentivo, né, para, vamos dizer assim, bonificação, né, cumprimento de metas, então sempre tem aí essas comissões extras. E em função desses bônus, dessas comissões, o que acontece? Os fornecedores, eles vão ficar mais ligados, né? Eu quero ganhar, né? Se eu fizer assim, fizer assado, eu vou conseguir, tá? Então, aqui nós temos o caso de um espertinho, tá? Vamos lá, calma. Então, você é gerente do projeto, né? Do Rock in Rio, e você contratou um fornecedor, tá? O fornecedor contratado, ele tem pressa de receber a bonificação estipulada no contrato. Aqui, ó, aquisições. Lembra? Contrato? Vamos analisar esse termo aí. E ele entregou o serviço. Entregou o serviço, mas ele não fez tudo o que estava pedindo na contratação. Então, ele deveria ter entregue um piso de madeira revestido. Ele não revestiu o piso de madeira. As cores da iluminação não estão conforme o plano do especialista em iluminação. E o centro do palco tem problema. Já pensou o artista chegar lá para se apresentar bem no centro do palco, que devia ter um negócio giratório para ele poder estar ali no meio
dos músicos e ter uma facilidade de trocar de banda, né? O que aconteceu? Ele pode cair. Ele já pensou? É um buraco, né? Ele não dá segurança. Como que nós vamos administrar esse problema? O problema é nosso, né? Nós temos que resolver, né? Aqui entra a nossa gestão, né? A gente saber contornar a situação, né? Saber olhar as entrelinhas, né? Planejando, né? Olhando direitinho. O cara é safado, né? Ele é bem brasileiro. Eu quero a bonificação. Mas vamos olhar melhor esse caso aqui para frente. Então, você é o gerente de projetos do Rock in Rio e o seu fornecedor contratado tem pressa, né, de receber tudo que está na transparência anterior, né? Então, ele não fez as coisas conforme o plano, né? E tem problema aqui, tá? Primeiro ponto, quanto vai custar esse problema? Para corrigir tudo isso, o fornecedor vai demorar mais 15 dias. Então, o que ele pensou estar antecipado, ele vai gastar mais 15 dias para fazer, né? E necessita de outros materiais, né? E esses outros materiais para revestir, para melhorar a iluminação e para deixar a segurança no palco, né? Bem no centro do palco, vai custar 50 pau. Olha aí, olha o prejuízo, gente. Olha o prejuízo. Esse custo extra de 50 mil para corrigir os problemas que foram apresentados será responsabilidade de quem? Né? Do terceiro, do fornecedor ou da empresa que está executando o projeto? Qual a justificativa e a base para cada decisão que você, como gerente de projetos, precisa tomar? Ai, 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 ferrou, hein? Não sei como nós vamos fazer. Ó, mais informação da situação. O contrato possui cláusulas de ressarcimento de custos e incentivos, se tudo ocorrer perfeitamente, sendo do tipo do custo mais remuneração de incentivo. Ou seja, o cara vai desenvolver o trabalho e tudo que ele gastar ali eu pago, tá? Mas se ele cumprir o prazo, né, o cronograma, ele vai ter um bônus, tá? Então, esse bônus, nesse contrato para esse fornecedor, era de 80 mil reais, tá? Então, essa remuneração de incentivo foi estipulada em 80 mil. De acordo com a situação apresentada, né, então, o fornecedor cumpriu, antecipou, entregou antes 80 pau de bônus. Só que ele não fez tudo. O que será que tem nas entrelinhas desse contrato? Primeiro, nós vamos planejar, nós vamos olhar, né? Segundo, nós vamos conduzir essas aquisições, né? Vamos controlar essas aquisições e depois encerrar o processo, né? Então, a primeira parte, entender o problema, né? A segunda parte, ficou repetido aqui, ó, parte. Entender o contrato. Aqui que mora o advogado do nosso projeto, que vai olhar as entrelinhas do contrato para ver se o fornecedor não fez alguma coisa ali para se beneficiar. Analisar cenário, né? Usando o contrato como plano de fundo e elaborar o resultado dessa análise, ou seja, tomar decisão. Tá? Então, vamos entender. O fornecedor entregou o produto e o serviço fora da especificação, tá? Isso foi a primeira coisa. Entregou antes, tá? Queria o bônus, entregou antes. Ó a malandragem. A correção vai trazer um atraso para a nossa obra de 15 dias na entrega do palco. A correção ainda vai custar 50 mil a mais, né? E o fornecedor quer receber uma remuneração de incentivo, né, de 80 mil, ou seja, um bônus. Gente, 50 pau mais 80 não dá, né? Vamos achar nas entrelinhas desse contrato algo para nos salvar, tá? Entendendo o contrato. Então, o contrato é CMRI, custo mais
remuneração de incentivo. Nesse contrato combinado com o fornecedor é se houver adiantamento de prazo na entrega, né, ou atraso. Não, se houver um adiantamento de prazo, ele recebe o bônus. Claro que este acordo é baseado em algo relacionado às metas pré-estabelecidas do gerente de projetos, né? Onde vai ter vantagens referente a custo, prazo ou qualidade. Então, ele pode estar priorizando a qualidade da entrega desse serviço, está cumprindo o prazo e pode estar ainda reduzindo o custo, né? E agora vamos analisar o cenário, tá? E o contrato está por trás dessa nossa análise. Nesse caso, há uma necessidade do pagamento de bônus, ele entregou antes, mas espera aí. O contrato é claro. Quando ele diz assim, que o contratante pagará o reembolso dos custos e pagará também o bônus, em caso de adiantamento, ou qualquer interferência positiva em custos, prazos e qualidade. O fornecedor vai atrasar 15 dias para poder refazer o serviço, pois ele está fora da qualidade e do escopo contratado. E será necessário este tempo para fazer essas correções, não tem como você eliminar. Então, aqui está planejado o nosso cenário, né? Aí, como resultado final, nós temos o seguinte: o cliente terá que reembolsar os custos. Então, nós vamos ter que pagar os 50 mil para fazer a coisa bem feita. Mas, tá? Esse tipo de contrato são reembolsados, não tem como eu fugir de pagar esse custo. Mas, como ele não entregou com a qualidade, com as especificações corretas do nosso contrato, olha aqui, ó, ele está fora da qualidade, está fora do escopo, tá? E aí depois ele vai estar fora do prazo também, porque vai terminar 15 dias depois, para poder adequar as especificações corretas. Então, nós vamos pagar os 50 mil, mas nós não vamos dar a bonificação de incentivo para ele. Aqui nós resolvemos o segundo problema, né, dessa situação do Rock in Rio, tá? Pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá? Depois eu gravo mais e a gente vai estar trabalhando aí a sustentabilidade e o gerenciamento de portfólios, nós falaremos aí no próximo momento. Tá ok, pessoal? Vou interromper aqui a nossa gravação e vou interromper o compartilhamento, vamos ver os bate-papo, né? Tudo tranquilo. Eu abro para pergunta, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma situação? Eu acho que aqui vale a pena abrir para vocês.